Nesse vídeo vamos resolver alguns exercícios sobre integrais duplas. O primeiro deles já está na tela. Precisamos calcular a integral dupla de y ao quadrado dA, em que D é a região do plano xy, onde y é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1, e x é maior ou igual a menos y menos 2 e menor ou igual a y. Para começar, um exercício muito simples, ele já descreveu para a gente a região de integração. O que significa descrever a região? É justamente dar a variação de x e y. Então, nós já temos essa variação de x e y. É só a gente observar qual das variáveis precisamos integrar primeiro. E aí o que acontece? A integral mais de fora deverá ser em relação a y, porque nessa integral os limites de integração devem ser constantes, né? Não pode aparecer variável aqui. Então a integral mais de fora será em relação a y, vai de menos 1 até 1. E a integral de dentro, que é aquela que resolvemos primeiro, será em relação a x. Portanto, vai de menos y menos 2 até y. Beleza? E aí, a função é y ao quadrado e o dA vira dx dy. Certo? Primeiro, vou integrar em relação a x e depois em relação a y. Muito bem, a integral de y ao quadrado em relação a x, como que fica? É x vezes y ao quadrado, porque eu estou integrando em relação a x, significa que esse y eu olho como constante, é como se fosse um número. Beleza. Integral de menos 1 até 1, de x vezes y ao quadrado, de menos y menos 2 até y, dy. Beleza. Troca o x por y e depois por menos y menos 2 e faz a diferença, certo? Vai ficar y ao cubo menos o menos y menos 2 vezes o y ao quadrado, beleza? Ok. Por fim, basta integrar isso em relação a y. Podemos primeiro desenvolver esse integrando, né? Então, y ao quadrado vezes menos y dá menos y ao cubo. Só que tem esse menos na frente do parênteses. Então, vai ficar mais y ao cubo. Y ao cubo mais y ao cubo é 2y ao cubo. Beleza? E y ao quadrado vezes menos 2 fica menos 2y ao quadrado, com o menos de fora, fica positivo também, mais 2y ao quadrado. Agora sim podemos integrar. Vai dar y na quarta sobre 4 vezes 2, é y na quarta sobre 2, mais y ao cubo sobre 3 vezes 2, 2y ao cubo sobre 3. Tudo isso de menos 1 até 1. Beleza. Substituindo y por 1, 1 na quarta fica 1, 1 sobre 2, mais 2 vezes 1 sobre 3, 2 sobre 3, menos, agora substituímos o y por menos 1, menos 1 na quarta é 1, 1 sobre 2, menos 1 ao cubo fica menos 1, vezes 2, menos 2, portanto, menos 2 sobre 3. Com isso, 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 vai zerar.
E 2/3 menos 2/3 é 2/3 mais 2/3, que dá 4/3. Logo, essa integral resulta 4/3. Segundo exercício, temos a integral dupla de x vezes cosseno de y dA, onde D é a região delimitada por y igual a 0, y igual a x ao quadrado e x igual a 1. No exercício anterior, a gente sabia logo de cara, pelo enunciado, né, qual era a variação de x e y. Então, era só calcular direto a integral. Note que agora isso não acontece. O que eu sei é quais são as curvas que delimitam a região, mas eu não sei exatamente qual é a variação de y e de x. Então, nós precisamos primeiro descrever a região, que é dar essas variações de x e y. E para isso, temos que colocar as equações no plano cartesiano e ver o que acontece. Então, vamos lá. Eixo y, eixo x. Temos ali y igual a 0 e x igual a 1. São equações de retas. X igual a 1 é uma reta paralela ao eixo y, que corta o eixo x no valor 1. Qualquer que seja o y, x é sempre 1. Então, essa reta que eu pontilhei aqui. E y igual a 0 é uma reta paralela ao eixo x, agora é uma reta horizontal, né? Que vai cortar o eixo y no 0, ou seja, essa reta está em cima do eixo x. Beleza, temos essas duas retas e a terceira curva é y igual a x ao quadrado. Essa equação é bem conhecida, é a equação de uma parábola, que tem vértice na origem e concavidade para cima. Essa curva aqui. Ok? Muito bem. Então, a região D é essa região que eu estou destacando em amarelo. Note que, em algum momento, a parábola vai interceptar a reta x igual a 1. E qual é esse ponto de interseção? É o ponto da parábola onde x é 1, beleza? Então, nós sabemos que esse ponto terá coordenadas 1 e 1, porque se x é 1, é só olhar a equação da parábola e observar que o y vai ser 1 ao quadrado, né? Que é 1. Então, o ponto de interseção é o ponto de coordenadas 1 e 1. Beleza, agora a gente pode descrever essa região. Uma das maneiras de descrevê-la é da seguinte maneira. Eu vou olhar o x sendo delimitado à esquerda pela parábola e à direita por x igual a 1, que é a reta pontilhada, certo? Então, o x é menor ou igual a 1 e maior ou igual a raiz quadrada de y, certo? Porque y é igual a x ao quadrado. Então, o x é raiz quadrada de y. Beleza? E aí vai ser mais raiz quadrada de y, porque a região está à direita do eixo y, ou seja, x é maior que 0. Então, eu pego só os valores positivos, né? A parte correspondente a menos raiz quadrada de y é a parte da parábola que está à esquerda do eixo y. Não é o que a gente está considerando aqui. Beleza, x é maior ou igual a mais raiz quadrada de y e menor ou igual a 1. E o y eu vou olhar da seguinte maneira. Ele é maior ou igual a 0. Ele está sendo limitado inferiormente por y igual a 0, né? A reta que está sobre o eixo x. E está sendo limitado superiormente por y igual a 1, que é o ponto de interseção que nós observamos anteriormente. Então, essa é uma maneira de descrever a região.
só que ela não é única. Eu posso interpretar essa região de outra maneira, que é a seguinte, vou escrever aqui embaixo. Eu posso olhar o x como sendo maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, certo? Porque veja que a região está à direita do eixo y, né? E está à esquerda da reta pontilhada, que é a reta x igual a 1. Então, o x ele vai de 0 até 1, e eu vou olhar o y como sendo limitado inferiormente por y igual a 0, que é o eixo x, e superiormente pela parábola. Então, o y é maior ou igual a 0 e menor ou igual a x ao quadrado. Certo? Então, existem essas duas maneiras para descrever a região. Qual delas é a melhor? Nesse exercício, será mais interessante essa segunda maneira. Ela nos conduzirá a uma integral mais fácil de resolver. Então, usando a segunda descrição, veja que a integral mais de fora deve ser em relação a x. Essa integral vai de 0 até 1. E a integral de dentro, que vamos resolver primeiro, é em relação a y. Vai de 0 até x ao quadrado. Muito bem. E a função a ser integrada é x vezes cosseno de y. dy dx. Integrando em relação a y, fica x vezes seno de y. Certo? Integral do cosseno é seno. De 0 até x ao quadrado dx. Integral de 0 a 1 de x vezes seno de x ao quadrado menos x vezes seno de 0. Só que o seno de 0 é 0, então vai zerar. Fica x vezes seno de x ao quadrado dx. É uma integral que resolvemos sem grandes problemas por uma substituição simples, certo? Fazendo u igual a x ao quadrado, temos que du é igual a 2x dx, né? E aí o dx é du sobre 2x. Logo, vamos obter a integral de 0 até 1 do seno de u du, beleza? Porque esse dx será substituído por du sobre 2x. Aí o x vai simplificar e vai sobrar um 2, né? Eu esqueci dessa constante 1 sobre 2. Vai sobrar um 2 aqui embaixo. É seno de u sobre 2 du. Ok? Agora a gente integra em relação a u. Integral do seno é menos cosseno. Fica menos 1 sobre 2 cosseno de u. Só que o u é x ao quadrado. Portanto, é menos 1 sobre 2 cosseno de x ao quadrado de 0 a 1. Que vai dar menos 1 sobre 2 cosseno de 1 ao quadrado, 1, menos 1 sobre 2 vezes cosseno de 0, que é 1. Portanto, fica menos 1 sobre 2, vai dar mais 1 sobre 2. Então, fica 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 vezes cosseno de 1. Fica menos cosseno de 1 sobre 2. Dá para deixar o mesmo denominador, né? Fica 1 menos cosseno de 1, tudo isso sobre 2.
pode escrever dessa maneira também, tá certo? Agora, a região de integração é a região do primeiro quadrante, limitada pelo círculo x² mais y² igual a 4, e as retas x igual a 0 e y igual a x. Beleza, novamente vamos primeiro olhar qual é essa região no plano cartesiano, depois tentamos descrevê-la. Ok, x² mais y² igual a 4 é uma circunferência de centro na origem e raio 2. Portanto, temos essa circunferência aqui. Ela vai cortar o eixo x em menos 2 e 2 e vai cortar o eixo y em 2 e menos 2 também, né? A distância de qualquer ponto até a origem é sempre 2. Beleza. X igual a 0 é aquela reta que está sobre o eixo y, e y igual a x é a reta que passa por todos os pontos cujas coordenadas são iguais, né? Ou seja, o x do ponto é igual ao y desse ponto. Então, é essa reta que eu estou pontilhando aqui. Muito bem. Então, qual é a região R? É essa região aqui que eu estou destacando em amarelo. Veja que é uma fatia de pizza, né? É uma porção do círculo. Para descrever essa região, é muito interessante nós usarmos coordenadas polares. A descrição dessa região fica muito simples em coordenadas polares. Eu preciso dar a variação do R e também do θ. Lembre que em coordenadas polares, a relação que nós temos é que r² é igual a x² mais y². Beleza? Então, da equação do círculo, nós concluímos que r² é igual a 4 e, portanto, o r é igual a 2. O r, por definição, é maior que 0, né? Então, se r² é igual a 4, o r vale 2. Significa que qualquer ponto que está na extremidade do círculo é um ponto tal que o r vale 2. Significa que o r vai de 0 até 2. Porque r igual a 0 é um ponto que está na origem. É um ponto cuja distância até a origem é 0. Beleza? Então, por isso que eu vou pegar o r de 0 até 2. À medida em que eu aumento o valor de r, eu vou avançando até chegar lá na extremidade do círculo, lá na borda. Então, para eu percorrer todo esse raio do círculo, do centro até a borda, eu vou pegar o r de 0 até 2. E aí, qual é o θ? Bom, o θ é o que vai determinar justamente qual porção do círculo eu vou pegar. Observe que se o θ for de 0 a 2π, por exemplo, eu pego o círculo todo, certo? Se o θ for de 0 a π, por exemplo, aí eu teria metade do círculo. E assim em diante. Então, nesse caso, o que vai acontecer é que o nosso θ vai de 0 até π sobre 4. Ou melhor, vai de π sobre 4 até π sobre 2, ok? Por que, professor? Seguinte, veja que a nossa região é limitada pela reta y igual a x. Essa é uma reta que forma um ângulo de 45 graus com o eixo x. Esse ângulo aqui é π sobre 4. Vamos chamar de θ. Então, θ é π sobre 4. Professor, mas eu não sei que esse ângulo é π sobre 4.
Como que eu poderia determinar isso? Bom, você poderia pegar a equação y igual a x, que está em coordenadas cartesianas, né? Relaciona x e y, e passar para coordenadas polares. O que acontece? O y em coordenadas polares é r cosseno θ. E quem é o x em coordenadas polares? Aliás, o y é r seno θ. Eu já estou invertendo aqui. O y é r seno θ e o x é r cosseno θ. Então ficaria r seno θ igual a r cosseno θ. Simplifica o r, fica seno de θ igual a cosseno. Qual é o ângulo θ cujo seno é igual a cosseno? É justamente 45 graus, que é o π sobre 4, né? Então, você analisando essa equação em coordenadas polares, poderia concluir que esse ângulo é π sobre 4. Então, por isso que o θ é maior ou igual a π sobre 4, porque qualquer ponto que está em cima da reta y igual a x, em coordenadas polares, tem o ângulo π sobre 4. Beleza? E aí o θ vai até π sobre 2, porque a nossa região é delimitada pelo eixo y. Quando um ponto está sobre o eixo y em coordenadas polares, o θ é π sobre 2, né? É exatamente 90 graus, porque eu começo a medir o ângulo a partir do eixo x e vou no sentido anti-horário, né? Então, em cima do eixo y, eu tenho π sobre 2, ok? Então, θ vai de π sobre 4 até π sobre 2 e r vai de 0 até 2. Essa é a descrição da região em coordenadas polares. Maravilha! E aí, como que nós calculamos a integral em coordenadas polares? Seguinte, temos integral de π sobre 4 até π sobre 2. Nesse caso não faz diferença se você vai integrar primeiro em relação a r ou primeiro em relação a θ. Talvez seja mais interessante uma certa ordem do que a outra, vai depender da função, depois a gente analisa. Mas inicialmente vamos escrever dessa forma. Então, integral de π sobre 4 até π sobre 2 aqui. Integral de 0 a 2. E a função que temos que integrar é 2x menos y. Bom, se eu estou em coordenadas polares, eu tenho que mudar esse x e esse y para coordenadas polares, né? Então, como é que vai ficar? O x é r cosseno θ. Fica 2r cosseno θ menos o y, que é r seno θ. Beleza, troquei x e y pelos correspondentes em coordenadas polares. E aí o que vai acontecer com o dA? Esse elemento de área, ele vira r dr dθ. Não pode esquecer que aparece um r quando a gente faz essa conversão para coordenadas polares, né? Então vai ficar r e aí dr dθ. A integral que vamos resolver primeiro, eu escrevi aqui em relação a r, né? Bom, então, integrando primeiro em relação a r, veja que vai ficar 2r ao quadrado vezes cosseno. Integrando isso, vamos obter 2r ao quadrado, aliás, 2r ao cubo sobre 3, certo? Vezes cosseno de θ. E aí essa segunda parcela vai ser menos r ao quadrado vezes seno. A integral disso é menos r ao cubo sobre 3 vezes seno de θ. Tudo isso vai de
0 até 2 dθ. Ok. Substituindo primeiro r por 2, r ao cubo vai dar 8 vezes 2, 16. 16 sobre 3 vezes cosseno, menos 8 sobre 3 vezes seno de θ. Depois, substituindo r por 0, vai zerar todo mundo. Então, fica somente isso mesmo, dθ. Agora eu integro em relação a θ. Então, integrando cosseno, obtemos seno de θ. Fica 16 sobre 3 seno de θ. A integral do seno é menos cosseno. Beleza? Portanto, menos com esse menos vai ficar mais 8 sobre 3 cosseno de θ. Tudo isso de π sobre 4 até π sobre 2. Maravilha. Seno de π sobre 2 é 1, ok? Fica 16 sobre 3 vezes 1, 16 sobre 3. Cosseno de π sobre 2, por sua vez, é 0. 8 sobre 3 vezes 0 dá 0. Beleza. Agora, substituindo θ por π sobre 4, seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Então, vou escrever aqui embaixo, que não vai caber ali do lado, tá? Temos 16 sobre 3, menos o seno de 45 graus, π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Então, é 16 sobre 3 vezes raiz de 2 sobre 2, mais 8 sobre 3 vezes o cosseno, que é o mesmo raiz de 2 sobre 2. Bom, vamos fazer a conta aqui do lado. 16 dá para simplificar com o 2 lá de baixo, fica 8 raiz de 2 sobre 3, mais 4 raiz de 2 sobre 3. Então, isso dá 12 raiz de 2 sobre 3, que é 4 raiz de 2, beleza? Então, ficou 16 sobre 3 menos 4 raiz de 2. Então, esse é o resultado final da nossa integral, 16 sobre 3 menos 4 raiz de 2. Tá legal?